Agora a gente vai falar com esse rapaz. Esse rapaz tem um sorriso que me comove desde a primeira vez que o vi. E a história dele é maravilhosa. Que é uma história de superação, mas sem amargura, né? Com certeza. Uma luta danada, e agora ele vai... Que história é essa, Unesco? Minha filha. Menino, Você viu o que aconteceu, Eu né? vi o que deu. O que deu, aquela brincadeira. Eu costumo dizer que eu comecei a dançar brincando, né? E tornou a minha profissão. E agora, esse mês, eu recebo o convite da Unesco para fazer parte do Comitê Internacional de Dança. E onde eu vou estar discutindo exatamente esse trabalho que eu venho fazendo com as danças de matrizes africanas, né? Essa pesquisa que eu iniciei em 75, uma pesquisa que também começou sem nenhuma pretensão, né? De estar vendo a origem dessa dança afro que a gente faz no Brasil. E, além do convite, né, veio esse resultado que foi a minha dissertação o ano passado, que eu resolvi também estar juntando isso tudo, de estar falando de como a dança negra, de como essa dança afro, ou dança de matriz africana, né, melhor dizendo, como que ela interfere na formação identitária do brasileiro, do jovem brasileiro da periferia, que é o resultado da minha companhia, né, a Companhia Bataca, que está fazendo 30 anos. Então tem que ter todo esse coroamento mesmo, assim, com esse convite. E esse chegar na dança foi, assim, bem inusitado, né? Bem inusitado. Foi uma... Você nasceu onde? Eu nasci em Diamantina. Diamantina? Eu sou de Diamantina, natural de Diamantina. E, na realidade, a dança sempre esteve presente na minha vida, né? Porque Diamantina é uma cidade dançante. A gente cresce, eu cresci vendo as congadas, as folias de reis, onde tem muita dança. Mas, profissionalmente, quando eu começo a entrar nesse mundo, já foi em Belo Horizonte, né, já procurar uma academia de dança. Mas também não foi assim, cheguei e achei a academia. Não. Teve muita porta de teatro, hein? Teve muita porta de teatro, com certeza. E é interessante isso, porque quando eu vou para Belo Horizonte, assim, a minha família, éramos 11 irmãos, né? E eu sou um dos mais novos. E então o meu passatempo em Belo Horizonte era exatamente ir visitar a porta do teatro. Era o que eu queria visitar, né? O Francisco Nunes, o Teatro Francisco Nunes, o Palácio das Artes. E em nenhuma dessas visitas um bailarino me convida para fazer um teste. Muito legal. Porque assim, eu estava lá na porta, né, olhando as pessoas entrando para o teatro. Ele me chama e me faz o convite. Geraldo Vidigal. Você já era bailarino? Não. Foi muito interessante isso, porque ele me chama e eu ainda perguntei, mas por quê? Por que eu? Ele falou, olha, nós estamos precisando de homens na companhia, e principalmente homens negros, porque nós estamos querendo montar um maracatu, estamos montando um grupo, um núcleo de dança afro-brasileira, né? E de primeira mão eu não fui. Você imagina, chegando do interior, super tímido, super... Você já fazia alguma coisa antes? De trabalho? Não, de trabalho não fazia nada nem em relação a... Só estudava, tá? Só estava em Belo Horizonte estudando. Mas na semana seguinte, saiu novamente num jornal essa audição. Aí eu fui fazer. Mineira desconfiada, Mineira desconfiou do cara, né? Com certeza. Com certeza. Mas esse cara quer comigo. Eu falei, o que esse cara aqui Mas foi muito interessante, porque aí eu faço essa audição, e foi aprovado, né? E quando eu chego lá, quem está dando aula é a Marlene Silva. Marlene tinha ido a Belo Horizonte, a Minas Gerais, para coreografar Zezé Mota, para o filme Chica da Silva, do Cacá Diegues. Então, na realidade, esse núcleo da dança afro, dentro desse grupo folclórico, era a Marlene que estava criando. Então foi assim, uma coisa fenomenal. Eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer na minha vida, né? Mas, ao mesmo tempo, eu era muito novo, não tinha muita consciência do que era ser um profissional da dança. Então, eu faltava muito às aulas, aos ensaios. E um dia ela me falou, ela virou e falou, Evandro, se eu fosse você, eu não faltava, porque você tem futuro na dança. Isso foi muito interessante.
Porque na realidade eu faltava os ensaios, mas quando eu aparecia, eu mandava ver, sabe? Eu momento mandava assim, ver. Romário, né? O momento Romário, com certeza. E aí, nesse grupo, eu ainda no grupo Aruanda, eu recebo um convite para ir fazer balé clássico, né? Que também foi nesse momento que as academias de Belo Horizonte, todas as academias, e isso prevalece até hoje, dão bolsa para homem. Né? Todas as academias de Belo Horizonte têm uma cota de bolsas para homens, exatamente pela deficiência ainda hoje. E eu fui fazer balé clássico. Eu fui intermediando com a dança afro, e eu fui fazer o balé clássico. Mas sofri muito. Acho que já falei disso aqui. A gente era uma turma. Era uma turma de 12 bailarinos, onde esses profissionais, né, da dança clássica nos anos 80, eles não respeitavam muito a anatomia do corpo negro brasileiro, vamos dizer assim. Então o tempo inteiro você ouvia dos professores falando, sabe? Ao mesmo tempo que eles queriam homem na academia, mas eles falando, olha, vocês não são aptos para a dança clássica. Por quê? Vocês têm o pé chato, o bumbum grande, o quadril largo. Então era um sofrimento muito grande. Então eu falei, olha... Você ficava danado da vida? Não, a gente tirava, sabe? Porque na realidade, isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente ouvia isso, foi exatamente o momento onde estavam passando as companhias americanas negras no Brasil. A Catherine Dunham, o Alvin Ailey. Então, o que eles falavam pra gente, a gente via depois o contrário nesses grupos. Entendeu? A gente via, por exemplo, eu vi o balé do Alvin Ailey dançando Cisne Negro com 20 bailarinos homens negros, entendeu? Então eu falei, não, acho que tem alguma coisa errada com ele. Bumbum, provavelmente. Mas enfim, eu voltei para Marlene, voltei para a academia da Marlene, né, fazer para dança afro, e eu falei, olha, é aqui que eu vou ficar. Mas foi interessante porque essa experiência que eu tive no balé clássico com a dança moderna, eu levei para a dança afro, né? Isso foi muito interessante, esse casamento foi muito legal. Porque na realidade o corpo da gente é uma somatória, né? Você não elimina o que você já aprendeu. E foi esse caminho que eu trilhei. A partir da viagem da Marlene, ela ausentou de Belo Horizonte, eu criei a Companhia Bataca. E essa companhia, assim, eu fico muito feliz de falar porque na realidade é uma ação, eu costumo dizer, eu falo isso, é uma ação sociocultural, artística e política. Porque a dança afro-brasileira, ou as danças de matriz africana, ela tem essa característica, né? Você faz um movimento interligado, um movimento artístico interligado com o social. Então, assim, tem jovens que passaram pela Companhia Bataca, que ele tem um momento de inserção na sociedade mineira através da dança, né? Isso é muito legal. Então, tem jovens que não conheciam o centro da cidade. E eu levei a dança, quer dizer, até esse jovem, mas fazendo um leque maior. Quer dizer, a dança é o mote principal, mas fazendo essa coisa, com que ele ocupe os espaços públicos da cidade, com que ele vá ao teatro, né? Então isso é muito bacana. Não fique só na porta olhando. Não fique só na porta olhando. E acho que foi esse trabalho, Leda, que a Unesco, né? Porque na realidade, para fazer parte desse comitê, uma das características é exatamente isso. Você ter um trabalho artístico interligado com o social. Eu já trabalhei com o pessoal com paralisia cerebral. E agora também, acho que toda vez que eu vejo, eu estou com uma novidade. Agora eu estou dando aula para senhoras acima de 74 anos. A mais nova tem 79. Acima de 74 anos. É muito bacana. Tá muito bom. Por que 74 anos? Porque a mais nova tem 74. Ah, apareceu uma senhorinha de 74. E está muito bacana trabalhar dança afro com esse público. É muito. E dá para responder? Nossa, tá? Como dá? Claro que por exemplo, a dança afro ela tem várias nuances, vamos dizer assim. Mas dá perfeitamente. Dia 25 agora eu faço a primeira apresentação com ela. Onde? Em Belo Horizonte. Mas onde? No Palácio das Artes. Vamos estar fazendo uma apresentação no Palácio das Artes. E é muito interessante. Assim, e como é que você acha essas senhorinhas? Na realidade é um plano de saúde que ele tem várias atividades artísticas. E a coordenadora me pediu um projeto. E eu, inclusive, falei, gente, trabalhar com esse público dançar afro. Mas quando eu dei a primeira, eu falei, não, é possível, é viável, né?
E tá assim, muito, muito bacana. A cada aula a gente tem um número maior de alunos, né? E nesse período você defendeu tese, estudou, defendi, fui pro mestrado. É poderosa a tese, né? Que na realidade, Paulista, Júlio de Mello, Unesp. Na Unesp. E eu acho bacana a gente estar falando, quando a gente fala da dança afro, da dança de uma forma geral, que eu acho interessante estar fazendo referências a essas pessoas que vieram antes. Clyde Morga, Haroldo Costa, com a brasiliana, Mercedes Batista, né? Então eu faço exatamente isso, eu falo um pouco da história da dança, né? Que é que eu acho importante, porque assim, ao mesmo tempo que a dança está tendo uma penetração muito grande nas universidades, a cada ano cria-se um curso de dança. Mas é interessante que as pessoas conheçam a história de quem fez, né? Isso é muito importante, as pessoas estarem sabendo. E já editou? Não, tá. Estou à procura de uma editora. Exatamente. Vai lá na Rejane, lá em Belo Horizonte. Rejane? Na Autêntica. Ó, boa. Porque ela tem uma perna da editora em São Paulo, Gutenberg, e a Gutenberg tem a ver com teses. Que ótimo. Vai lá.